De história, mais uma dica. Hoje a dica é iluminismo. Bom, o iluminismo ele aconteceu lá no século XVIII, na França, e é uma doutrina, né? É um movimento sócio-filosófico que tem como principal viés a crítica ao antigo regime e, automaticamente, o absolutismo monárquico. E no viés econômico, a crítica é sobre o mercantilismo, que era aquele tipo de política econômica que limitava a liberdade comercial. Portanto, os iluministas eram a favor de uma maior liberdade na área econômica. Ok? Então a gente tem, a partir do iluminismo, o surgimento de um pensamento liberal burguês. A filosofia das luzes, como também é conhecido, diz que no século XVIII as coisas deveriam se tornar mais claras, mais iluminadas, tirar a população do ostracismo, da escuridão, ok? Os principais expoentes, os principais filósofos são esses aqui. Voltaire. O Voltaire ele era um defensor da liberdade de expressão e também ele era muito crítico às ordens vigentes, ele era muito crítico à Igreja Católica e à servidão, exatamente porque a Igreja Católica tirava a população o benefício do pensamento crítico. Então, na sua obra Cartas Inglesas, ele também vai fazer um contraponto com a monarquia utilizada na Inglaterra, uma monarquia parlamentar, constitucional, e comparando com a monarquia no seu país de origem, na França, que era aquela monarquia absolutista. Letra B. O Barão de Montesquieu, através do livro O Espírito das Leis, o Montesquieu ele diz que esse poder deve ser fracionado em executivo, legislativo e judiciário, como nós temos hoje no Brasil. O que é aplicado hoje no Brasil foi proposto pelo Barão de Montesquieu lá no século XVIII. Letra C. Jean-Jacques Rousseau, o filósofo mais radical do iluminismo. O Rousseau ele vai escrever o livro Contrato Social, em que governo e governados devem trabalhar juntos. E caso esse governo não atenda mais às necessidades, ele inclusive deve ser trocado pela população. O Rousseau ele também é um dos grandes inspiradores da Revolução Francesa, naquela parte da radicalidade, período do terror do Robespierre. Letra D. Diderot e D'Alembert. Com o livro Enciclopédia, né, o objetivo era fazer a difusão, espalhar essas óticas iluministas em toda a Europa e, consequentemente, em todo o globo terrestre. Beleza? Olha só, em relação ainda nessa cadência iluminista, a gente tem os viés econômicos, as teorias econômicas. E aqui a gente tem as duas principais. A fisiocracia do Quesnay, François Quesnay, onde a defesa é a seguinte: ele dizia que a terra é a única fonte de riqueza. Tudo que vem na terra é valioso. A agricultura, os minérios, o metalismo. Então, para ele, a terra é o fator principal para o acúmulo das riquezas. Letra B. O liberalismo econômico, proposto pelo inglês Adam Smith. Através do livro A Riqueza das Nações, ele vai defender a não intervenção do Estado na economia, como se fosse uma mão invisível. O princípio de laissez-faire, laissez-passer, deixe fazer, deixe passar, é utilizado pelo Adam Smith. Ok? Inclusive, o liberalismo é uma prática econômica muito atribuída aos Estados Unidos. Ok? Despotismo esclarecido. Ainda nessas características do iluminismo, a gente tem aqui, monarcas e políticos que mesclavam ideias iluministas, ou seja, ideias liberais, com ideias absolutistas para melhorar o seu governo. Podemos citar alguns. Por exemplo, o Dom José I de Portugal, através do Marquês de Pombal, atuando aqui no Brasil diretamente. O Carlos III da Espanha, com seu ministro Conde de Aranda, atuando na América Espanhola. Okay? Então, só para citar alguns déspotas esclarecidos. Ideias iluministas, mas absolutistas.
E as consequências desses pensamentos, propriamente falando, nessa parte aí de confronto realmente, a gente tem a Revolução Americana, os Estados Unidos, o primeiro país a romper os laços com a Inglaterra, mostrando para o mundo colonial que era possível acontecer, estabelecendo o sistema republicano federativo. A Revolução Francesa, que põe fim definitivamente à monarquia absolutista na França, com a decapitação do Luís XVI, do rei Luís XVI. E aqui no Brasil a gente tem as conjurações, conjuração mineira, conjuração baiana e também a conjuração carioca. Porém, as conjurações não culminaram na independência do Brasil. A gente sabe que a independência do Brasil ela foi liderada por Dom Pedro I. Só que essas conjurações amadureceram o pensamento nacional de fazer a separação. Só não tiveram sucesso, mas plantou o germe revolucionário, ok? Então, galera, dicas sobre iluminismo e suas consequências, canal Bizu de História. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para a gente continuar esse projeto, ok? Beleza? Fui!